Glória a Deus. Você sabe que você está na melhor igreja de Itaberaí? Não, você não me convenceu. Você sabia que você está na melhor igreja da cidade? É porque você está presente nela, por isso que ela é melhor. Bênção, né? Então eu salvo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa ao vivo conosco, obrigado por ter conectado conosco. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Conta-se uma história magnífica de um profeta chamado Elias. Como eu gosto desse personagem, desse homem de Deus chamado Elias. Cada coisa que aconteceu com esse homem, a cada passo que ele dava, Deus era com ele. E a palavra dessa noite é: continue. Amém? 1 Reis, capítulo 19, no verso 1, diz assim a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, até aqui, glorificamos o teu nome. A tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra é a verdade, e que a tua verdade nessa noite, ó Deus, encontre morada dentro de cada coração aqui presente, gerando em cada pessoa aqui, ó Deus, em cada família aqui, Pai, transformação, Pai. Que juntos nessa noite possamos entender o rema, a revelação da tua palavra dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Bom, é uma história já conhecida, você já ouviu algumas ministrações a respeito, mas para a gente entender o contexto dessa passagem aqui, primeiro, se é necessário entender quem foi Elias, qual o ministério de Elias e qual a profundidade desse homem de Deus na história daquele povo. Elias, então, não tem aqui uma definição, uma descrição aqui, de onde ele veio, só fala que era um tesbita, que viveu ali no século 9 antes de Cristo, foi profeta levantado por Deus durante o reino de Acabe e Acasias, ali no reino do norte. A gente compreende aqui que nesse momento o reino de Israel tinha se dividido em duas, norte e sul. Ele foi levantado dentre esse reinado de Acabe e Acasias. Sabemos que ele morava na terra de Gileade e o seu nome significa Jeová é Deus. Pronto, não tem mais uma definição mais detalhada a respeito do homem Elias. Bom, mas dentro do ministério profético,
há grandes passagens bíblicas que vêm para nos edificar nessa noite. A primeira grande momento de Elias foi quando ele se levantou para denunciar a idolatria que estava vivendo o povo. Bom, para a gente entender um pouquinho, toda a história de Elias e todo esse contexto, você encontra ali em 1 Reis e 2 Reis. Bom, Elias então se levanta como voz profética naquele povo, para denunciar um momento religioso que o povo vivia. Acabe ali tinha feito uma aliança com Jezabel, tinha trazido para aquela região, para aquele povo, o deus Baal, a deusa Azerá. Acabe levantou um altar a um deus sobre aquele ambiente, e a idolatria estava totalmente espalhada sobre um povo. Do ponto de vista religioso, foi uma das épocas mais difíceis que o povo viveu. E no momento mais difícil que o povo viveu, Deus levantou um homem que foi voz profética para denunciar a idolatria e para gerar mudança no meio do povo. Bom, pastor, você estava falando do tempo de hoje. Não é verdade? Você concorda comigo? Do ponto de vista religioso, quantas coisas têm acontecido nesse tempo? Quantas novas doutrinas têm surgido? Quantos novos conceitos têm surgido? Quantos falsos profetas têm surgido? A idolatria se espalha. A frieza espiritual se espalha no meio do povo. Mas eu quero declarar que Deus levanta vozes proféticas para liberar sobre o povo transformação. Eu estou olhando para uma multidão de homens e mulheres com voz profética que irá anunciar restauração daquilo que está quebrado. É assim que devemos viver esse ano. O Senhor nos levantou nesse tempo como igreja, nessa cidade, para restaurar altares que foram destruídos, para quebrar altares que estão sendo levantados. Altares da idolatria, altares da ideologia de gênero. É tempo de ser voz profética e quebrar os altares que estão sendo levantados nesse tempo. Elias, como voz profética, anunciou uma grande seca durante aquele tempo e naquele povo. Para ser preciso, 3 anos e meio de muita escassez, sem nenhuma gota de água do céu. Imagina comigo, nos tempos de hoje, tem chovido bastante. Hoje pela manhã tivemos um culto maravilhoso aqui, debaixo de chuva, não molhando aqui dentro, né? Sim, chuva lá fora, né? Para a gente compreender, né? Mas foi algo tremendo aquilo que Deus derramou aqui. Lá fora você vê os rios transbordando, você vê as plantas verdes. E a gente tem que orar também, que tem um povo aí querendo colher a soja, né? Precisamos orar para Deus dar uma cessada um pouco aí na chuva, para ter tempo para a colheita da soja. Em nome de Jesus, vai acontecer isso. Não vai ter prejuízo no meio do povo. Amém ou não amém? Não vai ter. Então, houve seca, escassez, terra árida, tudo que se plantava não dava, tudo que pedia ali a terra não produzia. E isso foi um confronto totalmente na cara de Acabe. O Deus Baal significa o Deus da vida para eles, e o Deus da fertilidade. E nesse tempo, sem nenhuma vida. Imagina isso. Imagina viver tudo isso. E nesse tempo de chuva, sem chuva, quero dizer, Deus manda o profeta, vaza daí. Não fica aí não. Jezabel vai levantar aí, vai querer te matar, pé na estrada. E Deus levou ele até um ribeiro chamado Querite. E daquele ribeiro, ele foi alimentado pela água que estava ali naquele ribeiro, e corvos traziam para ele pão com carne. Deu fome aí, né? Pão com carne. Imagina, Marcelo, aquele pão com carne assim, top demais. Jason, imagina, top, né? Dá até fome, né? Daqui a pouco vamos embora para casa. Então Elias foi sustentado dessa forma. A água do ribeiro e o pão com carne todos os dias. Mas o ribeiro secou, não chovia. Mais uma vez, de uma direção divina para o profeta, Deus fala assim, sai daí, que eu já organizei alguém para te sustentar. Aí ele chega nessa caminhada até a viúva de Sarepta.
Imagina só, um profeta da parte de Deus, sair de um lugar e chegar num ambiente para uma viúva cuidar dele. Para uma viúva. Então, uma viúva traz um contexto, assim, na época, de escassez. E você conhece essa história. O profeta chega ali, pede ali um pão para aquela mulher, um pouquinho de água ali, e ela fala, olha, não tenho quase nada. Eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. E o profeta então fala assim, não, primeiro fará o bolo para mim, depois para vocês. E aquela mulher ali então compreendeu a voz profética, fez esse bolo para o homem de Deus, reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. E essa história você lê lá em 1 Reis 17, você pode confiar em mim, está escrito isso lá. E então, depois disso, você sabe também da história. Não se faltou mais a farinha na panela, nem o azeite na botija. Nesse exato momento, Deus mandou provisão para aquele lar, Deus liberou a palavra de bênção para aquele lar, e até quando choveu, não faltou a provisão naquela casa. O que Deus quer falar com você nessa noite a respeito disso? Quando eu estou no negócio, eu mando a provisão. Quando eu estou no negócio, eu já mandei a provisão. E assim era Deus com o profeta Elias. Saiu de um lugar fugido, foi sustentado por corvos, saiu daquele ribeiro que tinha secado, foi sustentado por uma viúva. E não posso deixar de contar aqui, o filho da mulher aqui fica doente e morre. O Elias orou, Deus curou o menino. Olha que cenário, olha que situação. Mais uma vez, o profeta é desafiado. Quantos de nós somos desafiados nas nossas vidas? Na caminhada da vida, na caminhada do ministério, na caminhada do casamento, na caminhada do trabalho, na caminhada da profissão. Quantos de nós somos desafiados com inúmeras situações? Mais uma vez, profeta desafiado. Lá nos profetas, lá no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal. Mais 400 profetas da deusa Azerá. E ali se levantou, e essa história está em 1 Reis 18. E ali, os profetas se reuniram, iriam oferecer 2 sacrifícios, e o verdadeiro Deus mandaria fogo do céu e consumiria aquele sacrifício, aquela oferta. E ali então, os profetas de Baal levantaram um altar, deixou o holocausto, a oferta, e começou a clamar ao Deus deles, para Deus, o Deus deles consumir o holocausto. E ali se foi aquela labuta, se foi aquela situação, e Elias ali, totalmente sereno, totalmente convicto da provisão, totalmente certo que Deus ia agir. Elias estava tão certo que Deus ia agir, e começou a falar assim, fala mais alto, talvez o seu Deus está surdo, ou talvez o Deus que você está clamando, está dormindo. Chega a ser irônico, né? Começa a gritar mais alto aí, talvez o Deus que você está gritando, não está escutando, ele é surdo, ou está dormindo. E nada aconteceu, Mas lá em 1 Reis 18, quero que você abra a sua Bíblia comigo. 1 Reis 18, no verso 36, conta-se a história final desse momento. Eu vou ler aqui nessa versão que está projetado aqui, ó. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. O que mais? Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta.
Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha só que momento. Olha só que, olha aí, ó. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quisson e lá os matou. Só até aqui. Mais uma vez, Deus ali libera a palavra libera a provisão, libera a bênção sobre o profeta. Aí chega aqui aquilo que nós lemos de 1 Reis 19, a fuga de Elias para Horebe. Nós lemos aqui do verso 1 ao verso 8, que fala o seguinte, ó: fugiu daquele lugar, no verso 1 diz, e a Jezabel mandou recado: olha, certamente, amanhã, nesse mesmo horário, vai acontecer com você aquilo que você fez com os outros profetas. Ó, Elias pegou o cajado dele, ó, teve medo. Quantas vezes, quando as ameaças chegam, ficamos com medo? Por exemplo, tem pessoas que têm medo. Pastor Felipe, eu sei que eu posso falar isso aqui no altar, ele tem medo de altura. Eu sei também que eu posso falar, Thaís tem medo de barata. Então sim, cada um tem o seu medo específico. E nesse momento aqui, Elias teve medo de morrer, desejou a morte, fugiu daquele ambiente, fugiu de Jezabel, ó, foi embora. Depois de Deus ter tratado, depois de Deus ter cuidado, depois de Deus ter liberado bênçãos sobre ele, depois de ter vencido todos os profetas, depois de Deus ter mandado fogo do céu, mesmo assim, por causa de uma ameaça, Elias teve medo. Olha só, e o último grande episódio para encerrar essa pequena introdução da palavra, amém? Elias é levado aos céus. Ele no 2 Reis, no capítulo 2, conta essa história, que Elias subiu aos céus, foi arrebatado em um redemoinho, e foi escoltado ainda por um carro de fogo. Olha só, que cenário. O que eu compreendo com tudo isso? A palavra é: continue. Primeira coisa, o caminho não acabou, não desista. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém da igreja? 1 Reis 19:4 diz: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Depois de enfrentar tudo isso, depois de viver toda essa provisão de Deus, Elias teve medo, se cansou, deitou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é um arbusto, uma árvore retorcida, e ali ele ficou, dormiu, mas Deus ali o acordou através de um anjo, e ali Deus falou assim: olha, levante-se, porque a caminhada é ainda longa. Muitas vezes nos sentimos cansados, e pensamos que não vamos conseguir, mas é preciso continuar. Amém ou amém? Eu conheço pessoas que de vez em quando tiram um pequeno cochilo, mais ou menos assim, das 2 da tarde até as 5 da tarde, e ela sonha que está caminhando. Imagina, Ana, está caminhando, fazendo exercício, e ela já acorda cansada. Você acredita nisso, pastor Marco? Pessoas dormem, pastor Bruno, das 2 da tarde até as 5 da tarde, e sonha que está caminhando, e quando acorda, já acorda totalmente cansado. Tem gente que não consegue nem descansar enquanto dorme. Tem gente que não consegue botar a cabeça no travesseiro e descansar em Deus. Olha só que situação. É uma ilustração básica aqui daquilo que nós temos vivido nesse tempo, de grandes ansiedades, de grandes medos. E ali Deus fala assim para o profeta: ó, levante-se, tem pão aí e água, levante-se, caminhe novamente, é tempo de caminhar novamente, é tempo de perseverar novamente, não é tempo mais de olhar para trás, não olha para a perseguição, não olha para aquilo que foi levantado contra você, vai para frente, caminhe para frente, amém ou não amém? Primeira coisa então, caminho não acabou, não desista. Segunda coisa, descanse no Senhor, pois a caminhada precisa continuar. É necessário continuar. Não podemos parar no meio do caminho. É como subir uma montanha e parar no meio do caminho. Por exemplo, eu não vou no pedal das mulheres,
fiquei sabendo que é de 30 a 35 quilômetros. Eu fiz 10 esses dias, eu quase chamei o SAMU para me buscar. Daiane, da próxima vez faz 10 quilômetros que eu vou. Por favor, me ajuda o pastor aqui. Então, descanse no Senhor, porque a caminhada precisa continuar. 1 Reis 19, 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Que mais? Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levante-se e coma. Deus está dizendo para a tua igreja nessa noite: igreja, se levante, coma, e vamos continuar caminhando, não pare. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. A vida é uma maratona, e mesmo diante da maratona, quem já viu maratona aqui igual de São Silvestre, em certos pontos ou quilômetros, sempre tem ali um lugar para hidratação, onde os atletas pegam ali a água, o isotônico que for, toma. Então é necessário o quê? Parar, descansar em Deus e continuar caminhando. Bom, precisamos recompor as forças para poder continuar essa caminhada. Em nossa jornada aos desertos da vida, podemos nos abrigar. O que é isso, pastor? Em quem nós temos nos abrigado nesse tempo? Em que temos buscado descanso nesse tempo? Em muitos momentos de estresse, de dúvidas, de medo, muitas pessoas, elas se abrigam nas drogas, na prostituição, na pornografia, no vício. Em quem nós temos nos abrigado? Nesse momento aqui, o profeta se abrigou debaixo de uma árvore. Encostou ali, descansou um pouco, dormiu. O anjo tocou, levantou ele e falou: ó, levanta, porque a caminhada é longa, vamos embora. Tem pão aí, eu vou renovar as suas forças, porque é necessário continuar caminhando. Abre a sua Bíblia comigo no Salmos 91. Salmos 91. Aquele salmo que às vezes você deixa aberto lá na sua casa, na Bíblia. Abre a Bíblia e deixa aberto lá. Vamos ler. Vitor, consegue projetar aqui para mim? Senão eu vou ler na minha versão aqui. Esse cara é demais, olha só. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Você sabe onde precisa ser o nosso abrigo? O nosso descanso é na presença de Deus. É debaixo do propósito profético de Deus para nossas vidas. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Eu estava achando que a igreja ia dar um glória a Deus em cada versículo. Então eu vou voltar lá no primeiro agora, beleza? A gente combinou aqui, beleza? Bora lá no primeiro agora. Verso 1. Verso 1. Vamos lá, Vitão. Isso, ó. A gente combinou, né? Glória a Deus, aleluia, beleza? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Já ficou mais fraco? Espera aí, tem mais ainda. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor do dia, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devassa ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará até a sua tenda. Aleluia! Porque os seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia! Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. É necessário todos os dias profetizar isso nas nossas vidas, e viver isso todos os dias, se abrigar no Senhor, encontrar refúgio em Deus. Não é fugindo do propósito, não é fugindo das promessas, é se abrigando em Deus, nas suas promessas. Terceira e última coisa, para nós encerrarmos: alimente-se e prepare para a caminhada. É tempo de se levantar, se alimentar e continuar caminhando. Versos 6 e 7 diz: Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Se alimente bem nesse tempo. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as pílulas que tem entregado aí na internet para mim e para você. Esse banquete lá fora que tem destruído a sã doutrina. Não sei o que de código liberado, não sei da onde. E não sei da onde mais. Aqui os códigos liberados para a sua vida, aqui ó, palavra de Deus. A palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus nesse tempo. O salmista diz assim: como poderá o jovem guardar a santidade? Guardando a palavra no seu coração. Igreja do Senhor reunida neste lugar nessa noite, e você que está em casa ao vivo, guarde a palavra ao teu coração. Só assim não iremos nos desviar do propósito. Amém ou não amém? 2022, tenha coragem de dar passos de fé. Não viva mais apenas uma fé teórica. Não viva mais uma fé teórica, ou declarando apenas algumas frases, alguns versículos. Tudo posso naquele que me fortalece. É bacana, é legal, mas vive isso na sua casa. Em Jesus sou mais que vencedor. Uau, glória a Deus, é verdade, é Bíblia, mas vive isso dentro da sua família, no seu trabalho. Deus sabe de todas as coisas, sabe sim. Onisciência, onipresença, onipotência é do nosso Deus, mas tenha coragem nesse ano de dar passos de fé. Em 2022, viva o seu milagre, a sua provisão e a sua colheita. Amém ou amém? Não pare no meio do caminho. E para encerrar, abre comigo a sua Bíblia aí, 1 Reis 19, novamente. Vamos concluir essa história. Lá no verso 9. Lá no verso 9, ó. No verso 8, eu quero lembrar com você. Elias levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida que ele tinha se alimentado, caminhou durante 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte de Deus, o monte Horebe. Verso 9, ali entrou numa caverna, e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos ler até o verso 18. Muitas vezes Deus nos chama, Deus nos alimenta, Deus libera a provisão, Deus destrói os nossos inimigos, mas muitas vezes ainda estamos fugindo, estamos nos escondendo dentro de uma caverna chamada medo, de uma caverna
que gera morte. Elias, então, depois de tudo isso ainda, se escondeu, entrou numa caverna e ficou ali, passou a noite. E Deus tinha que ir e falar com ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. Mais uma vez, o medo sobre o profeta. Eu sou o único que sobrou, e ainda está querendo me matar. E o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E mais uma vez, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa palavra podia mudar um pouquinho aqui, igreja. Aonde você está? Que lugar que você está nesse tempo? Será que nós como igreja, nós estamos no propósito? Aquilo que Deus quer que façamos? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O que mais? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. O que Deus está falando aqui? Não pare no meio do caminho, não entre na caverna, porque o propósito ainda não foi concluído. O propósito ainda não foi concluído, então não pare no meio do caminho. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloã, para suceder a você como profeta. Depois de tudo isso, da seca, do riacho que acabou a água, da viúva que sustentou, os profetas de Baal que foram eliminados a fio de espada, do medo que ele foi para Horebe, depois de tudo isso, Elias ainda se escondeu. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? E nos perguntar: o que mais eu preciso fazer para você entender que eu sou Deus sobre a tua vida? O que mais? O que mais é necessário que eu faça para que você entenda que eu sou Deus de Israel sobre a tua vida? O que mais? O que mais, pastores, é necessário Deus fazer nesse ministério para nós entendermos que Ele é conosco neste lugar? O que mais é necessário fazer? Eu declaro em 2022 que você vai viver o teu milagre, a tua provisão e a tua colheita. Pastor, mas ainda eu tenho medo, eu ainda sou um pouco como Elias, às vezes fujo, tenho medo, sou perseguido, entro em algumas cavernas. Você sabe qual que é o lugar mais seguro para mim e para você? O lugar mais seguro chama-se propósito. Volte para o propósito, continue caminhando. Deus teve que tirar o Elias da caverna e falar assim: volte lá e unja os reis, porque o propósito não foi sido concluído ainda. Então, igreja, se levante nessa noite, se levante nesse tempo, nesse novo ano, e declare assim: o lugar mais seguro que eu possa estar é o lugar do meu propósito. Volte para o propósito. Fique de pé. Eu quero tirar um tempo de oração pelas nossas vidas nessa noite, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre as nossas famílias. E eu declaro que tudo vai valer a pena. Vamos cantar ao Senhor.